Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje, em nosso 35º episódio, estamos encerrando um ano muito especial, em que celebramos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, um ano especial no sentido de termos tido aqui já ao longo de todo o ano de 2024 visitantes muito importantes nos contando um pouco sobre a imigração alemã para o Brasil no estado do Rio Grande do Sul, quando recebemos o professor Martin Drea. Depois viajamos para Santa Catarina, estado sobre o qual tivemos como convidado Marcos Schröder. Continuamos para o Paraná, onde realizamos uma entrevista muito agradável com o cônsul honorário Ricardo Neukirchner. Seguimos para São Paulo com uma entrevista com a professora Silvia Siriani. Seguimos para o estado do Rio de Janeiro, onde entrevistamos Elizabeth Grebner. Continuamos para o Espírito Santo, com uma entrevista muito interessante da professora doutora Joana Bahia. E hoje encerramos o ciclo com o estado de Minas Gerais. E temos como convidada, uma convidada muito especial, a professora Dalva Neumann-Kaim. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora Dalva. Para nós é uma grande alegria sermos lembrados aqui em Minas Gerais, porque tivemos poucas entradas de descendentes alemães, e Teófilo Otoni, a cidade onde eu nasci, e descendo dos alemães, é uma grande alegria para a gente poder falar, contar para vocês do que a gente obteve de informações dos avós, bisavós, dos pais, dos tios, que a gente sempre foi muito curioso sobre essa história. Esse é o nosso objetivo e não poderíamos encerrar esse ano, professora, sem a participação da imigração alemã, principalmente para a região de Teófilo Otoni, do nosso querido estado de Minas Gerais. A professora Dalva Neumann-Kaim é membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. É pesquisadora, professora e autora de obras relativas à imigração alemã no estado de Minas Gerais, como, por exemplo, Pastor Johann Leonhard Hollerbach e Teófilo Benedito Otoni, líderes que transformaram o Nordeste de Minas Gerais e sua influência na unidade do Brasil. Para as comemorações dos 300 anos da formação do Estado, contribuiu com artigos e vídeos sobre a colonização alemã no Vale do Mucuri. Professora Dalva, o que é o Instituto Histórico e Geográfico de Minas e qual é o principal foco do trabalho de vocês no Instituto? Olha, o Instituto, ele estuda a parte, né, vê a parte histórica e a parte geográfica dessa região que se tornou o estado de Minas Gerais há 300 anos, né? Por isso a gente comemorou no ano passado os 300 anos de fundação do estado de Minas Gerais. E aí nesses estudos, aí mostra o que transcorreu no estado de Minas Gerais, na parte histórica e também no desenvolvimento e no que houve na parte geográfica. E a gente contribui justamente como você falou, sobre alguns aspectos históricos da nossa região, que é o Nordeste de Minas Gerais. Professora Dalva, falando agora dos primórdios da imigração de povos de língua alemã para Minas Gerais, eu teria duas perguntas para a senhora. Primeiro, nós já falamos sobre o livro. Quem foi Teófilo Benedito Otoni e como ele contribuiu para a colonização do Vale do Mucuri e da cidade que depois levou o nome dele, que é a cidade de Teófilo Otoni? E emendando já uma segunda pergunta, quem foi o pastor Johann Hollerbach e que impacto ele teve no Nordeste de Minas Gerais? O Teófilo Benedito Ottoni era um descendente de italianos, morava no norte de Minas Gerais, e ele saiu da cidade dele, do Cerro, e foi para o Rio de Janeiro estudar. E, ao ir para o Rio de Janeiro, ele passava pela estrada chamada hoje de Caminho dos Mineiros. E, nesse Caminho dos Mineiros, o Teófilo Benedito passava dentro da cidade de Petrópolis, que tinha sido colonizada por alemães
em 1846. E, passando por ali, ele viu todo aquele movimento da imigração, do trabalho dos alemães lá cooperando com a construção da cidade imperial. E ali ele também é, encontrou várias pessoas com quem ele se juntou e que depois foram seus companheiros para o desenvolvimento da cidade, da fundação e desenvolvimento da cidade de Teoflotone. Isso aí a gente não tem escrito, mas tem historiadores de Petrópolis que nos informaram isso. E também num dos relatórios do Teófilo Benedito, a gente viu lá uma frase que nos deu assim, a certeza de que ele copiou o modelo de Petrópolis. Quando ele escreve que precisava abrir uma estrada ligando a cidade que ele fundou ao mar, para que nela transitassem os carros de 4 rodas iguais aos de Petrópolis. Então, Interessante. com isso aí, a gente tem assim, podemos assim dizer que nós temos até a certeza de que ele copiou aquele modelo. Mas a cidade de Petrópolis, cidade imperial, cidade com todos os recursos, e aí ele, como ele tinha uma rixa danada com o imperador Dom Pedro II, ele foi preso em Santa Luzia. Naquele momento que ele era político, ele era deputado, ele era senador, e sempre ele estava às rixas com o governo. E sendo preso, eu acredito, né, o que eu vi como eu escrevi aí nesse livro, ele idealizou fundar uma cidade, e essa cidade, esse local que ele escolheu, era justamente um local de degredo. Uhum. E degredo é o local onde iam as pessoas que eram mal vistas pelo governo. Então, Sim. ele certamente ali ele imaginou não ficar sozinho no degredo. Uhum. Aí ele imaginou fazer a mesma coisa que foi feito em Petrópolis, que lá era degredo porque era uma região de índios bravios, índios antropófagos. Uhum. Então, ele certamente fez a proposta ao governo de, em vez de ir sozinho para o degredo, ele foi com os companheiros que ele encontrou em Petrópolis, engenheiros, como Roberto Schlober, que foi, inclusive, depois vice-cônsul da Saxônia, na cidade fundada pelo Teófilo Benedito Ottoni. Que ele, então, ele até escreveu também que ele ia germanizar o Vale do Mucuri. E assim aconteceu. Ele, então, eu vejo ele como um homem de muita coragem, de muito idealismo e também grande estrategista. Que aí ele colocou o nome na cidade de Filadélfia, porque Filadélfia era uma cidade florescente nos Estados Unidos, muito progressista, e ele resolveu fazer isso. E quem veio para a cidade de Filadélfia, né, que hoje é Teófilo Otoni, veio com essa ideia de que estava indo para os Estados Unidos. A minha família Neumann mesmo veio com esse pensamento de que iria para os Estados Unidos. Quando eles viram, estavam chegando no Mucuri, lugar com os índios bravios, muita mata, mas um lugar de terra muito fértil. Tanto que, de acordo com as histórias, os índios de lá eram grandes, eram fortes, e que de um abraço eles conseguiram exterminar o inimigo. Puxa, muito interessante essas informações que a senhora traz, professora. Primeiro, a conexão com Petrópolis. Coincidentemente, a entrevista que nós fizemos com a Elizabeth Grebner foi principalmente sobre a fundação e o desenvolvimento da cidade de Petrópolis, quando nós abordamos em episódio anterior a imigração alemã para o estado do Rio. Mas mais interessante a informação que a senhora traz de que, atribuindo o nome de Filadélfia à cidade, Teófilo Benedito Ottoni fazia referência à cidade norte-americana, levando as pessoas, inclusive, a acharem que estavam chegando nos Estados Unidos. Professora, e o pastor Johann Hollabach, qual foi o impacto que ele teve para o desenvolvimento do Nordeste de Minas Gerais? Olha, a vinda do pastor Hollerbach para Teoflotone também está ligada a Petrópolis, porque um pastor
evangélico luterano, que o Brasil, apesar de ser um país católico, foi permitido virem evangélicos luteranos para o Brasil. E aí, no Rio de Janeiro, tinha um pastor que servia Petrópolis, aos luteranos lá de Petrópolis, né, os colonizadores, e servia a cidade do Rio de Janeiro. E um irmão desse pastor, o doutor Roberto Avela Alemã, fez uma visita ao Mucuri e viu todo o sofrimento, as doenças, a luta que estava com os descendentes. Isso foi em 1859. E o doutor Roberto Avela Alemã fez um relatório que depois o Teófilo Benedito ficou muito chateado até, que ele estava atrapalhando a colônia, mas eu acredito que ele, como médico e como irmão de fé dos luteranos de Petrópolis, do Rio, aliás, desculpa, do Mucuri, ele então também deu uma força para que viesse alguém que satisfizesse aos colonos do Mucuri na área, tanto na área cultural como na área espiritual, porque eles reclamavam que muita gente estava morrendo, gente querendo se casar, crianças nascendo e não tinha quem batizasse, quem casasse, quem enterrasse e satisfizesse a área espiritual do pessoal. Então, o pastor Hollerbach, ele era da Alemanha, pastor missionário, e ele, quando chegou no Rio de Janeiro, ele já teve notícia de como era o Mucuri. Ele não foi destinado ao Mucuri, não, ele foi destinado, a princípio, para Petrópolis. Mas o outro que veio para estar no Mucuri adoeceu. E o pastor Hollerbach, mesmo sabendo de toda a dificuldade que havia no Mucuri, o pastor Hollerbach falou com o pastor Streller: vai você para Petrópolis, que eu irei para o Mucuri, porque eu sei que até lá Deus estará comigo. E o Sim, pastor Hollerbach foi um líder que fez de tudo no Mucuri, pela notícia que a gente tem. Porque um membro da família Neumann era companheiro dele de viagens. sim. E ele viajava geralmente à noite, Hum, por causa dos índios que dormiam, e nesse trecho de estrada ou de carreira onde ele passava a cavalo, que era muito perigoso, porque os descendentes alemães foram instalados no meio rural, lugar distante, cheio sim, de matas, e o pastor Hollerbach era aquela pessoa que se via como carteiro, ele recebia as cartas, levava para as pessoas, ele via o que estava bom, o que estava dando certo em um local, levava informação para outros, ou também os alertava sobre os problemas e perigos que outros tinham tido em outros locais, dali do Mucuri. Então, ele foi uma pessoa extraordinária. Se ele não tivesse ficado a vida inteira ali, ele chegou em 1862 e sim. faleceu em 1898, Hum, 99, sim, aliás, sim. em julho de 1899. Sim, E então ele deixou assim muita coisa escrita, e eu peguei esses escritos dele e fiz aí, então, o que eu estou deixando escrito, porque em alguns outros locais de descendência alemã eles fazem muitas festas, e nós lá nós achamos que devíamos deixar alguma coisa escrita sobre o que aconteceu no Mucuri, todos os relatos do pastor Hollerbach. A gente fez um apanhado de uma tradução do pastor Walter Schlupp, e sim. também isso introduzimos na internet, Que via ótimo. ISLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Sim, e esse trabalho de restauração dos documentos foi feito aí pelo Instituto Martin Staden, a quem sim. a gente muito agradece. Nós que temos a agradecer à senhora por todo esse trabalho e principalmente pela preocupação em manter esses registros vivos de uma pessoa que foi tão importante para o desenvolvimento dessa região. Professora Dalva, o nosso programa ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha,
passado, presente e futuro. De que modo essa história da imigração é cultivada hoje em dia no Estado? Existem ainda comemorações específicas a isso? Como que está hoje o Estado de Minas Gerais quando a gente fala de imigração alemã? Olha, aqui em Belo Horizonte, porque eu estou aqui porque meu marido está adoentado, Sim, a gente sabe que tem muitos descendentes de alemães de Teófilo Otoni, e sim, que tem locais de restaurantes, de comida típica alemã, e alguns encontros. Juiz de Fora também, que foi colonizado por alemães, também tem festas alemãs e grupos de danças, e muita coisa relativa à cultura. Eu posso falar de Teoflotone, que eu sou de lá. sim, Então, sim, há pouco tempo, a gente conseguiu criar a Aquidato, que é a Associação Cultural da Descendência Alemã, em Teófilo Otoni. que ótimo. E a gente tem feito alguns movimentos de festas, depende muito da cooperação da prefeitura, porque o nosso grupo é muito pequeno. O pessoal de descendência alemã lá, durante a guerra, foi muito perseguido e foi muita gente para o meio rural. Muitos ficaram amedrontados, não estudaram, alguns ficaram analfabetos, inclusive, Sim, e eram muitos apelidos e muitas chacotas assim desagradáveis. Eu mesmo ouvi algumas. sim, E o pessoal, então, ficou no meio rural e ou então casou-se com outras pessoas, e então a gente vê que não tem assim muito interesse, por exemplo, na língua alemã. A gente já tentou instituir aula de alemão em escolas de língua inglesa, que tem, a gente tem várias escolas de inglês em Teófilo Otoni, mas da sim, língua alemã a gente não conseguiu ainda. sim. E a gente já fez grupo de dança, mas que se extinguiu também. Mas agora, por exemplo, em outubro, a gente teve lá uma última Oktoberfest, Que tentando ótimo, resgatar, já a que quarta ótimo, edição. que Mas a ótimo. gente, como não tem grupos de dança, de música, a gente tem chamado pessoas do Espírito Santo, onde eles também desenvolvem muitos atos culturais que a gente em Teoflotone não tem. Entendi. O importante, professor, que a senhora não desista na tentativa de se implantar, nem que seja em uma escola apenas, o ensinamento do idioma alemão. Nós vemos isso aqui em São Paulo, como é possível transformar o futuro de jovens quando eles começam a sua carreira pedagógica com 4, 5 anos de idade, tendo contato com o idioma alemão, e tem se comprovado cada vez mais que o inglês como idioma estrangeiro hoje não deixa de ser uma obrigação na alfabetização de uma criança. Ele é o idioma universal. E se uma família quer um diferencial para o seu filho, o alemão hoje, principalmente levando-se em consideração a parceria sólida entre o Brasil e os países falantes do idioma alemão, o ensinamento do idioma alemão é um pontapé inicial para o desenvolvimento de uma região como um todo. Então, parabéns pela insistência da senhora, do seu grupo. Não desistam em tentar sensibilizar, nem que seja uma escola apenas, particular ou até mesmo pública, a introduzir o alemão como idioma estrangeiro, porque isso demora, mas transforma toda uma região. Antes de partirmos para a próxima pergunta, eu gostaria de transmitir aqui o nosso desejo de uma rápida recuperação para o marido da senhora, que se encontra enfermo em Belo Horizonte. Obrigada. Muito obrigado pela senhora nos atender, apesar da enfermidade dele. Mas eu gostaria de prosseguir com uma pergunta particular, uma pergunta pessoal. A senhora também é descendente de imigrantes alemães, como a senhora disse. A senhora poderia Hum. falar um pouco sobre a história da sua família? A minha família, como eu já falei desde o princípio, ela chegou em 1857 no Mucuri. Uhum, E ali, então, desenvolveram na área da agricultura, da pecuária, e foi crescendo. A família Neumann, em Teoflotone, é uma das maiores famílias. Então, porque já foi uma família grande que veio,
da família Nierschel com Neumann, e Hum. eram 7 membros, já alguns adultos. E então, logo se casaram com outras de lá também descendentes, e formou-se um grande núcleo Neumann em Teófilo Otoni, e desenvolvem assim as diversas profissões, muitos outros já descendentes mais novos, já são mestres, doutores em universidades federais do Brasil, espalhados por esse Brasil afora. Muito interessante. Professora Dalva, nós poderíamos passar aqui ainda muito tempo conversando, mas até em respeito ao tempo que a senhora está nos concedendo para essa entrevista, levando em consideração o estado de saúde de seu marido também, eu gostaria de finalizar com uma pergunta sobre o futuro. Como que a senhora enxerga o futuro das relações entre Minas Gerais e o legado de língua alemã? O que que a senhora acha que ainda poderia ser feito para que essas relações sejam aprofundadas entre o Estado de Minas Gerais e os povos falantes do idioma alemão? Não desista em sua missão, professora, por favor. Olha, quanto à língua alemã, eu posso falar por mim. Eu nasci na época da guerra. Sim, Eu via meus antepassados, meus pais, meus avós, assim, como que muito entristecidos pelo que tinha acontecido. Parecia para mim que eles estavam catando cacos do que havia sido destruído. sim, A igreja foi depredada, os livros, documentos, todos foram arrasados na época da guerra. Então, isso parece que criou um bloqueio na gente. Eu, por exemplo, eu fiz várias vezes tentativas de estudar alemão, mas eu não conseguia quase falar. Aquilo sim, parece que me sim, sim, dava dificuldade. E aí, assim, a gente conversando, a gente via que muitas pessoas têm essa dificuldade. Talvez com os mais novos, isso já passou, a gente já superou isso, e quem sabe com os mais novos possa acontecer. Agora, a relação que eu acho que seria viável de Alemanha, Minas Gerais, seria mais na área comercial, porque a cidade de Teoflotone, por exemplo, lá os descendentes sempre produziram muito na área de alimentação, de produção e de construções também. E lá em Teoflotone teve uma cidade, aliás, teve uma estrada de ferro que ajudou demais a região, e os alemães aí então se animaram a plantar muito café, criar gado, mandar couro, queijo, carnes, tudo que era exportado para o Rio de Janeiro e outros locais via a estrada de ferro. Quando veio, por volta de 1960, a destruição dessa estrada de ferro, a retirada de tudo de lá, foi assim a cidade foi, vamos dizer, para o fundo do poço. sim. Aí os alemães, os descendentes que estavam no meio rural, e muitos ficaram empobrecidos também. Não só a cidade em si, mas os descendentes também, porque eles produziam muito. Em 1922, 23, 24, veio uma nova leva de alemães para Teoflotone com 95 famílias. Então, podem ver o quanto de pessoas mais vieram agregar ao progresso, que Teoflotone chegou a ser a quinta maior cidade de Minas Gerais. Puxa. E aí, com essa destruição da estrada de ferro, aí foi um desastre. E hoje tem a proposta de voltar a termos a estrada de ferro naquela região. Aí, quem sabe a Alemanha, se interessar, ajudar aquele pessoal de lá, desenvolver fonte de trabalho digno para o pessoal de lá, inclusive, quem sabe, na transformação de alimentos. Eles produzem muita verdura, frutas, é, né, na área de pecuária, muito gado, leite. Então, quem sabe nessa área? E fica aí a critério de vocês ver se Teoflotone merece ser ajudada, né, com a cooperação Brasil-Alemanha. Nós estamos de braços abertos para recebê-los. Com certeza, professora. A nossa vida ela é composta de ciclos.
E eu posso dizer para a senhora, de todas as entrevistas que a gente tem feito nos últimos meses, nós percebemos que nós estamos no início de um novo ciclo, até porque, se levarmos em consideração o mapa geopolítico hoje, enquanto realizamos essa entrevista, acontece o Fórum do G20 no Rio de Janeiro, não muito longe da Uhum, senhora, e se levarmos em consideração o novo mapa geopolítico do mundo, União Europeia e Mercosul têm tudo para se darem as mãos a partir deste momento. E posso lhe assegurar que os alemães, especificamente, os países falantes do idioma alemão, são países que, no momento, olham de novo com uma atenção muito grande para a América do Sul, especificamente para o Brasil e, por que não dizer, para os nossos estados. E eu tenho acompanhado muito também o trabalho que o governador do estado de Minas Gerais tem feito, retorna agora, está retornando de uma grande missão a vários países do mundo, ele tem se engajado muito para trazer novos investimentos sim, para o estado de sim, Minas sim. Gerais, e nesse sentido eu tenho certeza que haverá olhos atentos também para o desenvolvimento da região onde a senhora reside, levando-se em consideração essa necessidade e principalmente havendo essa abertura de uma reconstrução de uma malha ferroviária, por exemplo, que um dia já existiu e que levou prosperidade para a região, a senhora pode ter certeza que há investidores de olho nessa região tão rica do Brasil, que Uhum. é justamente a região de Teófilo Otoni, e por que não falar do estado de Minas Gerais como um todo. Muito obrigado, professora, pelo tempo da senhora, por essa interessantíssima entrevista, por ter aceito o nosso convite para encerrarmos esse nosso ciclo em 2024, nesse ano em que celebramos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, onde, como disse, abordamos especificamente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e hoje encerramos esse ciclo de entrevistas por estado com a senhora. Muito obrigado, professora Dalva Neumann Kaim, por ter aceito esse convite. Foi um prazer enorme ter conversado com a senhora. Eu também agradeço muito essa participação e espero que algo de bom venha para nós e que nós também possamos devolver algo de bom ao mundo, né, com essa preocupação da fome, por exemplo, que está aí, e a nossa região é uma região de muita produção de alimentos. E então eu não estou pedindo para mim, nem só para a nossa cidade, mas estou pedindo para o Brasil, para Minas Gerais, e que haja êxito em todos esses empreendimentos, porque, por exemplo, a Estrada de Ferro foi construída em 1888, ela já começou a, ao seu trabalho lá naquela região e que engrandeceu muito aquilo ali. E aí, né, como você já falou, nos ciclos que acontecem, a gente acredita que seja agora um ciclo de subida positiva na história para o estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado para quem nos acompanhou nesse 35º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E no nosso próximo episódio, no 36º episódio, encerrando o ano de 2024, teremos conosco no Instituto Márcio Stadler o cientista político Christian Lobauer. Muito obrigado, professora Dalva, por ter estado conosco. Um grande abraço ao nosso querido estado de Minas Gerais. Obrigada.